Eu sou completamente contra o acordo médico-paciente, a não ser em casos muito específicos em que o médico realmente entende que ele não agiu da forma que deveria e mesmo assim, com toda cautela, e eu vou explicar os 2 motivos principais. O primeiro eu vou iniciar contando um caso. Trabalho muito com cirurgião plástico e uma época, absolutamente do nada, nós tivemos assim, nunca havíamos tido processo, paciente reclamando nada. Um médico jovem, muito famoso nas redes sociais. Em um ano, nós tivemos 8 reclamações de paciente solicitando acordo. A primeira, quando aconteceu, falei com ele, isso era muito novo para ele, ele estava um pouco desconfortável, o médico tende a querer fazer o acordo, porque ele não está acostumado com o processo judicial, ele não, né, eu costumo brincar que ele não foi criado para isso, ele não é treinado, ele é treinado para salvar a vida e melhorar, não para processo. Quando a primeira apareceu, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, ela só quer a devolução do valor, ela pagou, eu já fiz a negociação, eu devolvo só a plástica de mama. R$ 8.000 ele devolveu. Esse aí passou. Gente, questão assim, de verdade, 4 semanas, já surgiram as outras 7. Eu falei, mas isso aqui não, né, vendo o histórico, isso aqui não está normal. E eu comecei a parar para poder analisar caso a caso, junto com ele, vendo se realmente havia o erro, e vimos que, assim, todas as 7 não tinham. Quando fomos descobrir, a secretária da clínica fazia parte de um grupo de cirurgia plástica. Grupo este que os pacientes trocam mensagens falando, esse médico é bom. A paciente foi e falou, fez uma reclamação. Gente, eu fiz uma reclamação, ele me devolveu, esse grupo é fechado, eu não sei como é que funciona esses grupos no Facebook, mas sei que é um grupo fechado, que você precisa de autorização, e a paciente, que foi a primeira, começou a publicar que ela tinha feito a reclamação e tinha. Então, as outras meninas, que também haviam sido operadas por ele, então ela meio que fomentou essa solicitação de erro médico. Isso foi um ponto. O segundo é porque eu acredito que quando você entra em um processo judicial, foi até isso que a doutora havia me perguntado, se você assina um acordo e junto vem a parte esclarecida da paciente, ela fala assim, você assina um acordo fixando um valor falando que nada mais deve. Isso não impede a paciente de ajuizar a ação. Ela ainda pode ajuizar e você ainda pode ter que pagar mais, porque ela fala, olha, eu não fui esclarecida, eu estava sozinha, não estava com nenhum advogado, não sabia os danos que isso havia me causado até psicologicamente, agora eu não estou trabalhando, e aí você ainda aquilo, ela já entra como se fosse uma assunção de culpa. Então, por esses 2 motivos, para acreditar que o acordo, ele fomenta realmente, se isso for disseminado, ele fomenta a reclamação de outras pacientes, por isso eu sou contra, e também pela questão do processo judicial. Esse acordo teria que ser feito em tese, não é através de uma demanda judicial. Ele vai lá e propõe uma ação, não. Você está insatisfeita? Homologa. Vamos homologar em juízo, então, para dar o trabalho para a pessoa. Assim, não, então tá bom, então nós vamos fazer coisa julgada, então. Já que você quer um acordo, beleza, então nós vamos fazer, propõe uma ação, pelo princípio do livre acesso à justiça, você pode propor ação, propõe lá bonitinho, nós vamos fazer um acordo. Mas aí justamente já dá toda a dor de cabeça e, como a doutora disse, a perícia muitas então vezes comprova que o médico não mas teve não, erro. mas eu tô falando para fazer no caso, seria só para homologar só para homologar, eu faço. Tá Ou então mencionado. nós podemos fazer um acordo aqui, beleza, nós vamos fazer um acordo aqui em juízo, nós vamos criar essa estrutura, nós vamos homologar esse acordo em juízo, então. Pronto. Mas não deixa de fomentar. Mas aí Caso não tem outro isso jeito, saia. porque se ela está insatisfeita, por exemplo, eu estou insatisfeito com o médico. Mas eu entendi o que a Bárbara está falando. Na medida que você começa a aceitar o acordo, ainda que homologado, você fomenta essa política de bater na porta do médico. Ah, não, tá. Aí outra coisa. A gente pode fomenta. estudar a cláusula Né? de confidencialidade também, né? A gente não usa isso muito aqui no Brasil. Mas acordo é acordo, né? Se você colocar uma cláusula de confidencialidade, de que a pessoa não pode divulgar, né? O problema é essa o circunstância. É isso que eu ia dizer, isso na teoria isso é muito bom, mas adianta. na prática isso é muito eu difícil. entendo. É E preferível outro não fazer médico... acordo, não entra na Não, justiça. é exatamente essa a minha teoria. A questão da Defenda. perícia, eu acho que Defenda seu nome até o É, final. isso aí, vai pra Defenda. justiça, vai pra justiça. Hoje eu falo, quando me liga, e assim, isso tá tão sério, chegou um ponto que tá tão sério que os médicos agora estão recebendo notificações extrajudiciais com a seguinte cláusula. Desde que você aceite, aí ele coloca a paciente, hoje recebi 3, não mediatização do caso. Você já vê que chegou a um ponto que agora já está ameaçando o médico. Ou você fecha o acordo comigo ou eu vou. Foi o que um cliente meu esses dias teve um grande problema, e um óbito. E assim, apareceram inúmeras pacientes, justamente na época do óbito, reclamando. E uma delas enviou uma notificação extrajudicial com essa parte não mediatização. Quando a advogada me ligou, eu até perguntei, me sentindo liberta. Eu falei, doutora, não fica com vergonha de colocar uma coisa dessa aqui, não? Porque
Se tem Uma tanta ameaça, né? razão, exatamente. Se tem tanta razão, se tem o erro mesmo, precisa tentar nos ameaçar, nos coagir, afirmando que vai. A arbitragem não seria um instrumento interessante para a medicina? Eu falo assim, porque no nos contrato. contratos já virem sempre submetendo a arbitragem, porque aí você vai ter uma câmara de médicos julgando, né, que o judiciário tende a seguir, né, a arbitragem. Que aí Mas fica eu acho que dificilmente- cai, a cláusula arbitral ela vai cair, porque quando a pessoa. Primeiro que é muito caro a justiça arbitral, Sim, né? isso eu pensei que seria Muito difícil a cara. aplicação E a grande maioria dos pacientes que ajuização, eles entram com justiça gratuita. E eles realmente não teriam condições de arcar. de submeter isso para uma câmara arbitral. Eu acho. E eu tenho certeza que pelo direito do consumidor cairia a cláusula e depois pararia na justiça da mesma forma, entendeu? Então, O médico ele fica sem espaço, então eu falo, quer saber? Deixa ajuizar a ação, lá nós te defendemos com o tempo e com a perícia.